Já pensou em ter mais de 10 máquinas em uma só? E tudo isso com uma qualidade muito próxima de uma máquina profissional? Essa é a proposta da MS8000 da Uplift Fitness. Mas e aí, será que ela entrega tudo o que promete? Fica comigo até o final que vamos responder essa pergunta. Salve povo da Home Gym, beleza? Meu nome é Felipe, eu sou especialista em equipamentos, engenheiro e powerlifter. E o review de hoje é sobre uma das estações mais vendidas do Brasil. A estação de hoje tem uma bateria de 80 kg e combina mais de 10 funções em um único aparelho. Conheça a MS8000 da Uplift Fitness. Entre as funções delas temos a polia alta, que a gente vai utilizar principalmente para puxada e extensões de tríceps. Temos a polia intermediária, que é um dos diferenciais dela, que a gente utiliza para o trabalho tanto de abdominais como também para a parte de extensão de tríceps. E a polia baixa, que a gente utiliza no banco da rosca Scott, a gente utiliza em remadas e outros exercícios. Além disso, ela tem uma máquina de supino, que eu vou falar um pouquinho mais, que é um dos grandes diferenciais dela. Além disso, ela também é uma máquina de crucifixo, para fazer o voador. A gente tem também o banco Scott, que acompanha nela. E por último, também tem uma parte da cadeira extensora e flexora unilateral. Ela acompanha 3 pegadores, então um pegador W longo, que pode ser usado como uma barra W mesmo, ou como um puxador de costas. Acompanha um pegador do tipo corda, que a gente pode usar tanto em movimentos de tríceps como abdominais e outros. E acompanha também um pegador reto curto. Variando as diferentes funções e os diferentes pegadores, a gente tem acesso a mais de 20 exercícios nessa estação. Além disso, vale lembrar que a gente pode adquirir outros tipos de pegadores, como por exemplo, um triângulo ou uma caneleira, para ter acesso a ainda mais exercícios nessa estação. O sistema de carga dela é de 1 para 1. O que eu quero dizer com isso? Para cada 1 kg que a gente levanta na bateria de peso, é como se a gente levantasse de fato um halter de 1 kg. E esse é o padrão, na maioria das estações aí do mercado brasileiro. Alguns aparelhos, como crossover e monocross, muitas vezes uma proporção de 2 para 1. Para cada 2 kg que levantar na bateria, é como se levantasse 1 kg. Sua bateria de peso possui 80 kg no total, dividido em 15 placas de cerca de 5,3 kg, o que a coloca numa classe de estações para treinamentos avançados, com grande capacidade de carga. Eu, por exemplo, consigo fazer mais de 15 barras fixas com meu peso corporal, que é cerca de 90 kg. E ainda assim eu não consigo utilizar o máximo de peso dessa estação nas puxadas altas. O equipamento pesa 148 kg e precisa de cerca de 3 metros quadrados para ser utilizado de forma confortável. Além disso, possui garantia contra defeitos de fabricação de 1 ano. Nesse formato de review, eu vou mostrar os detalhes da estação e cada uma das funções, mostrando os prós e contras de cada uma. A gente vai começar com a polia baixa. A polia baixa é onde a gente vai realizar exercícios como a rosca direta, a rosca Scott no banco, remadas e outros. Com um puxador do tipo caneleira, a gente consegue realizar ainda mais exercícios de inferiores, como coice de glúteo, abdução e adução de quadril. Com o banco Scott, a gente pode realizar os exercícios de rosca Scott. Nesse caso, eu prefiro utilizar o pegador do tipo W, pois fica mais anatômico e permite uma maior amplitude. Além disso, a gente pode utilizar esse banco para fazer, por exemplo, uma rosca martelo com o pegador do tipo corda. Uma das limitações aqui são alguns isoladores de ombro e outros exercícios que vão muito pouco peso. Como a gente tem placas de 5,3 kg e uma proporção de 1 para 1, para muitas pessoas mesmo esse peso vai ser muito pesado para realizar, por exemplo, uma elevação lateral, uma elevação frontal ou exercícios do tipo. Também vale lembrar que para alguns exercícios, como uma rosca direta ou mesmo exemplo da elevação lateral, a gente vai precisar utilizar uma corrente na polia para não dar fim de curso na máquina. Um dos pontos que não são tão legais assim na maioria das estações é que a gente sempre tem polias fixas. O que eu quero dizer com isso? Essa polia, a gente só consegue realizar trabalho se a gente tiver nesse sentido bem alinhado com ela. Qualquer momento que a gente desalinhar dessa polia, o cabo vai escapar e vai travar. O que é diferente, por exemplo, do monocross ou do crossover, onde a gente tem polias móveis em 180 graus. Então nessas a gente pode ter uma variação de ângulo que não vai travar o cabo. Agora a gente vai para a função de cadeira extensora. E para isso eu recomendo a gente tirar o banco Scott para ficar mais confortável para realizar o exercício. A parte da cadeira extensora vai usar o mesmo sistema da polia baixa, ou seja, quando a gente esticar as pernas nessa alavanca aqui, a gente vai estar esticando o mesmo cabo que é o da polia baixa. Vale lembrar que além de cadeira extensora, ela também tem a função de flexora unilateral. Um dos pontos positivos dessa estação é a configuração de altura do assento na hora de fazer a cadeira extensora. Isso permite uma melhor regulagem e mais ergonomia. No entanto, o que eu sinto falta nessa estação é um pouco mais de amplitude no início do movimento. Segundo as pesquisas mais recentes de hipertrofia,
Onde o músculo está mais alongado é onde a gente tem mais potencial de hipertrofia. E é justamente no início do movimento para a cadeira extensora. Ambos os roletes são bem confortáveis e permitem uma boa execução do exercício. E agora a gente vai para a função de banco Scott. Um dos diferenciais justamente dessa função é o sistema de engate rápido, que permite a gente configurar ele super rápido. Essa é uma função com um uso bem específico, que é a gente poder realizar o exercício de rosca Scott. Além disso, além de poder fazer com os cabos que vem na máquina, se você tiver barra ou halter, você também pode utilizar esse pad aqui para estar realizando o exercício de forma livre. O pad tem uma boa qualidade e tem uma largura que permite realizar o exercício de forma bem confortável. E agora a gente vai para a máquina de supino. Essa, sem dúvida, é a função que mais me impressionou, tá? É muito raro a gente ver em estações, principalmente nessa faixa de preço, com a máquina de supino que ela tenha uma ergonomia legal, que ela realmente, assim, pareça com uma máquina de supino comercial, digamos assim, e que ao mesmo tempo também tem uma carga desafiadora. Eu vou dar eu como exemplo. Eu tenho um supino aí de quase 170 quilos e mesmo assim eu não consigo zerar essa máquina para repetições mais altas. Então eu faço normalmente de 60 a 65 quilos nessa máquina para cerca de 10 a 12 repetições, sendo que a bateria vai até 80 quilos. O que vale destacar dela é que ela tem um feeling assim muito confortável e ela é desafiadora em todo o movimento. Então justamente aqui, ó, no início do movimento, ó, já tem uma excelente tensão. Só que o que é o normal numa máquina dessa? À medida que a gente vai fazendo o movimento, ela vai ficando mais fácil. Nesse caso não é isso que acontece, a gente tem tensão aqui, a gente tem tensão no meio do movimento e também tem no final, ou seja, uma tensão bem constante durante todo o movimento. Além disso, ela tem a opção que a gente pode fazer um pouquinho mais fechado, um pouquinho mais largo, de acordo com a nossa anatomia, e consegue achar aí uma posição bem ergonômica, então é uma máquina excelente, assim. Ela tem um arco, que todas essas máquinas têm um arco, de fato, elas não... O movimento não é reto, ele é nesse sentido, mas nesse caso ele é um arco bem suave também, então ele vem bem gradual e em todo momento assim a tensão continua no peitoral. O que acontece? Quando a gente tem um arco que ele é muito violento, que ele vem muito assim nesse ângulo muito, digamos, agudo, a gente começa a tirar a tensão do peitoral e jogar pro ombro. Não é o que acontece nessa máquina, em todo momento a tensão fica no peitoral. Então se você gosta desse movimento de máquina supino, essa sem dúvida é uma excelente opção para você, porque eu não encontrei nenhuma outra estação nessa faixa de preço que tem esse mesmo design de máquina de supino. Na minha opinião, essa é a melhor função dessa estação e que para mim já justificaria a compra dela. Além da função de supino, a gente também tem a função de voador nessa estação. Diferente das estações mais baratas, ela não precisa ter uma trava aqui em cima, então você faz automático. Tava na função de supino, quiser fazer o voador é só fazer. Eu gosto de fazer desse jeito aqui, eu acho o jeito mais confortável. O que é um ponto bem legal dessa estação? Como a gente tem ajuste de altura do banco, a gente consegue achar uma posição que de fato vai ficar bem confortável pra gente e a gente consiga colocar a atenção realmente no peitoral sem pressionar demais o ombro, que é o grande problema do voador que não tá muito ergonômico, então fica bem no peitoral. Não é o melhor voador que eu já testei na vida, mas também não é ruim. Ele é anatômico e tem uma boa tensão ali durante todo o movimento. O que agregaria muito nele seria a opção de a gente regular o ângulo do braço. E assim a gente conseguiria achar o ângulo perfeito para realizar o voador. Eu, por exemplo, gostaria de fazer ele mais aberto do que tem a possibilidade nessa máquina. No entanto, essa configuração de abertura de ângulo a gente só encontra em estações em uma faixa de preço bem mais elevada do que ele. Então seria, digamos assim, pedir um pouco demais pela faixa de preço que a estação se encontra. Ei, eu tenho uma excelente notícia para você. Nós da Home Gym conseguimos, junto com a Uplift, um cupom de desconto para quem está assistindo o vídeo. Eu vou deixar aqui abaixo o cupom e ele dá 5% de desconto em qualquer pedido no site da Uplift. Agora a gente vai para a função de polia intermediária, que é justamente um dos diferenciais da estação. Não são todas as estações que acompanham ela. Ela é muito útil para a gente estar realizando exercícios como abdominais, extensões tríceps e até mesmo um face pull, ou exercício que a gente faria numa altura ali intermediária, que é justamente onde ela se encontra. Como qualquer exercício na estação de musculação, o limitante sempre é a sua criatividade. Ela ficou muito legal para as extensões porque justamente a gente consegue realizar elas sentados e com bastante estabilidade. Agora a gente vai falar da função de polia alta, que ao meu ver é a função mais importante para uma boa estação de musculação, tá? Essa daqui tem um negócio bem legal que o próprio pegador W, ele tem um encaixe aqui, então a gente consegue içar lá em cima e desencaixar. É na polia alta que a gente vai estar realizando então alguns exercícios como puxada frontal, extensões tríceps e muito mais coisas. A polia dessa estação é de fato muito boa, tá? Bem confortável e oferece uma excelente carga. Além disso, ela tem um negócio muito legal que como a gente tem esse banco que ajusta a altura, a gente consegue achar uma altura certinha pra gente justamente ancorar as pernas aqui no banco de frente e assim a gente fica muito próximo, de uma máquina de puxada alta e que a gente consegue realizar aí o movimento com bastante potência no início do movimento. É uma máquina com uma boa altura, tá? Então você vai conseguir realizar aí se você tiver uma estatura mediana.
o exercício de uma forma bem confortável. Eu tenho aí cerca de 1,74. Mas, no entanto, se você realmente é uma pessoa muito alta, assim, com mais de 1,90, ou muito baixo, com menos de 1,50, talvez não vai ficar perfeito para você. A maioria das máquinas, né, são projetadas para pessoas em estatura medianas. É muito difícil conseguir realizar uma máquina que vai ser confortável para uma pessoa, por exemplo, de 1,50 m e uma pessoa de 2 metros. Se você for uma pessoa muito alta, o que eu recomendo, tá? Por exemplo, eu começo o movimento aqui. Se eu fosse muito alto e com os braços longos, eu inclinaria um pouco mais o tronco, o que vai tornar a puxada um pouco mais uma remada, um pouco menos uma puxada, mas com essa inclinação aqui você consegue, né, esticar um pouquinho mais o braço e tá realizando a puxada de forma confortável. No entanto, né, se você é uma pessoa realmente assim, eu tenho mais de 1,90 m, 2 metros, de repente você vai ter que estar investindo em uma outra estação, um equipamento mais profissional. Sem dúvida, essa função de polia alta é muito sólida. Por último, a gente vai falar da carenagem dela, que é outro diferencial na faixa de preço dela, e até mesmo estações acima dela muitas vezes não vem com a carenagem. Essa daqui é de aço mesmo, tá? Sólida, não é de tela como algumas. Isso permite para ela um acabamento muito mais estético e também uma segurança a mais, né? Com essa carenagem aqui, por exemplo, se a gente tem alguma criança em casa, alguma coisa, é muito mais difícil, né? Ela tá colocando num dedo, acontecendo alguma coisa. Existe sim um espaço aqui pra gente regular o peso, né? Obviamente, mas já torna ela muito mais segura e também muito mais bonita, né? Fica uma aparência realmente de um equipamento profissional. Mas e aí, Felipe, qual que é o veredito final? Ela entrega ou não o que promete? E a resposta é sim. Com certeza ela entrega. Para a faixa de preço dela, que é cerca de R$4.000 aí em 2025, ela cumpre muito bem as funções que ela disse que ela vai cumprir. Existem sim opções superiores, né, de estações individuais, mas elas estão numa faixa de preço bem superior. E quando eu digo superior, é na casa dos R$20.000. Eu acredito que toda análise de produto deve ser contextualizada, olhando a faixa de preço do equipamento e as opções similares naquela faixa. E olhando assim, com certeza a MS8000 é uma das melhores opções na sua faixa de preço. Todas as funções dessa estação oferecem uma experiência muito legal. As duas que se destacam, ao meu ver, é a máquina de supino e a polia alta. Eu mesmo já utilizei muita máquina de supino de academia que não tem um feeling tão bom quanto dessa estação. Caso a gente queira buscar um pouco mais de versatilidade, a gente pode estar adquirindo outros pegadores que vão destravar ainda mais possibilidades de exercícios nessa estação. Afinal, o Home Gym é isso. Pouco a pouco a gente comprando equipamentos que vão liberando mais possibilidades para a gente estar fazendo os nossos treinos. Então agora deixa eu te pedir um favor. Se você está vendo os nossos vídeos, está gostando, está acompanhando o conteúdo, vou te pedir para se inscrever no nosso canal. E se puder também deixar um like nesse vídeo. Felipe da Home Gym Brasil, fui! Tá, deixa eu só pensar aqui. Gravando. Uma hora eu faço, deixa eu voltar aqui. Gravando. Salve, povo da Home Gym, beleza? Meu nome é Felipe, eu sou engenheiro... Mais uma vez. Gravando. A estação de hoje tem uma bateria de peso de 80 quilos. Mais uma vez. Gravando. Ela acompanha saindo da... Mais uma vez. Ela acompanha. Variando os pegadores e as diversas funções, a gente tem acesso a mais de 20 exercícios... Mais uma vez. Variando os diferentes pegadores e as diferentes funções da máquina... Mais uma vez. Gravando. O tipo... Mais uma vez. Mas e aí? Será que ela entrega tudo o que promete? Fica comigo que vamos responder mais uma vez. Isso a coloca numa classe de estação muito... Mais uma vez. Gravando. Sua bateria de peso possui 80 kg dividido em 15 placas. Mais uma vez. Ou seja, é super compacto. Além disso, possui um ano... Gravando. Com uma caneleira... Mais uma vez. Uma caneleira... Gravando. Também vale lembrar para o... Sai. Gravando. Essa é uma função que não... Mais uma vez.